Amigos, amigas, muito boa noite. Boa noite. É sempre muito bom nós nos reunirmos para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, não é? O nosso tema da noite, resignação, é paciência, resignação, suportar. E conversando com... Aliás, nós estamos até falando com os nossos colegas e os colegas ali do fundão, porque nós, sempre que chegamos, a gente gosta de ficar ali no fundo, porque dizem que os últimos serão os primeiros. Tem funcionado muito na fila do elevador comigo, né? Não sei com vocês como é que está indo, mas fora isso, não está rolando ainda. Nós estávamos até dizendo, uma amiga nossa, quando nós estávamos falando de resignação, ela disse, Humberto, haja resignação nos momentos atuais, não é verdade? Ela falou assim, a coisa está tão complicada que no umbral já está nascendo flor, porque todo mundo que estava lá foi jogado para cá, e haja suporte, paciência. E é interessante notar, pessoal, que essa questão nos toca diretamente, sim ou não? Nós estamos aqui, já dissemos isso em outra oportunidade. Você encontra essa informação no livro Leis de Amor, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, quando eles trabalhavam em conjunto. E é interessante notar que ele diz que nós estamos no local, no melhor local, onde nós possamos ser mais úteis e melhores, o que faz todo sentido, né? Estando aqui nesse período, que é um período inicial de transformação. Não teremos, como nós sabemos, uma transformação que seja agressiva. Nós temos aí um período. Aliás, ele não começou agora. Mais ou menos, depende do pesquisador, essa entrada no quesito regeneração, nesta questão de regeneração, porque regenerar é trabalhar as questões íntimas do ser, né? É procurar melhorar-se, é nesse sentido. É refazer, é tratar, é terapêutico o processo. Mais ou menos, alguns pesquisadores dizem que teria se iniciado, não é exatamente no lançamento da obra O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, mas é quando a doutrina começa a tomar os ares do seu estabelecimento no planeta, o que faz certo sentido nesta relação, porque é um tempo que nós vamos passando. Em relação às questões que nos tocam, né, nós trouxemos algo que nos exige resignação. Diante da nossa estrutura física, todos nós somos, conforme Jesus diz a Felipe, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia também do mencionado médium, de que nós somos mais frágeis do que mal. E, na realidade, a fragilidade nossa se mostra na nossa própria condição física, não é verdade? Para reencarnar, etc., toda uma estrutura tem que ser trabalhada, tem que ser montada, a começar dos acertos que nós temos que fazer com aqueles que irão nos receber. Seja de forma direta ou indireta, nós temos que trabalhamos se temos consciência de, senão somos auxiliados por mentores, mentoras que trabalham em nosso favor para esse processo. A fragilidade nossa em matéria orgânica é tamanha que para o desencarne é algo muito simples, não é verdade? É muito simples, é muito rápido, é muito simples. Isso é uma situação que nos toca principalmente quando nossa fragilidade se mostra com enfermidades que surjam na nossa vida. E é interessante que, quando nós falamos de enfermidade, nós nos lembramos de Avicena. Avicena foi um filósofo e um polímata persa, que ele, a respeito da questão da saúde, a respeito da questão da doença, ele dizia o seguinte: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o primeiro passo para a cura. Ou seja, né, 1000 anos atrás, ele falava sobre a questão da resignação. Então veja que há um preparo
Esses espíritos vão trazendo gradativamente, vão nos preparando para esse período que nós ingressamos. Não é verdade? Não é uma situação aos saltos, é muito sutil. O Avicena estava falando da questão de nós nos resignarmos diante, neste exemplo, né, diante da situação. Mas nós trouxemos um outro caso que deve ser do seu conhecimento. Talvez você conheça o Nick Vujicic. O nome dele é Nicholas James Vujicic. Ele nasceu em Melbourne, na Austrália, e hoje está com 42 anos. O Nick nasceu sem os braços e sem as pernas. E depois de uma tentativa de suicídio, você pode ver que haja resignação para um quadro desse, não é verdade? Depois de uma tentativa de suicídio, ele resolveu mudar a estrutura da vida dele. Ele se resignou com a condição que ele se encontrava. E hoje é um palestrante extremamente disputado, levando exatamente, não é, o contrário da condição em que se encontra, estimulando as criaturas que não vivem limitadas a não se limitarem. Não é verdade? Porque nós não somos criaturas limitadas. Nós nos limitamos. Faz sentido para você? Nós nos limitamos. Nós somos seres, aliás, Jesus que nos lembra a respeito da condição divina nossa. Né? Quando ele diz ouvistes, né? Que ele se refere ao... Porque Jesus pegava a estrutura do Evangelho do Velho Testamento, né? Ele pegava a estrutura do Velho Testamento para colocar o Novo. Porque é óbvio, Evangelho significa boa nova. Você não pode colocar uma estrutura nova sem que haja um alicerce. Então ele pegava o alicerce do Velho Testamento, né, e colocava naquilo que era conhecido, ele fazia o acréscimo. Por isso que ele sempre faz, né, nos seus ensinamentos, sempre faz uma referência, que era o de conhecimento das pessoas. Então ele diz, ouvistes, né, porque era oral, porque as pessoas eram analfabetas. Né? Só Roma e a Grécia e Atenas tinham 3% das pessoas alfabetizadas. E cidades menores e vilarejos era 100% analfabetismo. Então era tudo o ensinamento era oral. Ele diz, ouvistes, porque ele pega os Salmos 82, versículo 6. Sois deuses. Então, né, essa é a estrutura. Podeis fazer o que faço e muito mais. Essa é a parte que ele faz de acréscimo. Somos deuses e podemos fazer até mais do que o Cristo. Por isso que ele diz, e muito mais. Significando que a nossa capacidade hoje, instaurada em nós, como espíritos que somos, é de um brilhantismo gigantesco. O que nós temos conquistado nos últimos 20, 30 anos, nós demoramos séculos. E o que será daqui para frente, cada vez mais rápido, nos estimulando a processos de mudança, de padrão mental, inclusive. Nós nunca tivemos tantas pessoas envolvidas em situações de trabalho em favor da natureza de uma maneira geral, em favor das pessoas que são necessitadas, não é uma realidade? Nós nunca tivemos tanto empenho de pessoas. Mas, é claro, o que vende ainda, lamentavelmente, é a estrutura do que sai fora da regra, que é o que vende ainda nos noticiários, nos periódicos e coisa do gênero. Porque nos toca mais a situação que sai fora da regra. Na sua comunidade, se você tem filho ou filha e desencarnou um jovem, isso nos toca muito fortemente, não é fato? Por quê? Porque isso não é normal, né? No que a gente acha de normal ou de anormal. Né? Isso não é uma coisa rotineira. Mas, em compensação, na comunidade que nós vivemos, reencarnaram uma série de espíritos. Mas isso é rotineiro. Por isso que não é uma notícia
Não é o que vende, percebe? O que vende é o impacto que sai da rotina. Por isso que é interessante, um indivíduo desse saiu da rotina, se resignou para estimular pessoas que não são limitadas a não se limitarem, que é simplesmente fantástico. E é exatamente o que o Cristo propôs, e nós encontramos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, aliás, o Mohandas Karamchand Gandhi, não é? O Mahatma Gandhi, Mahatma é título, não é? Grande alma, falou a respeito das bem-aventuranças que Jesus trouxe. Jesus trouxe as bem-aventuranças na franja de um monte em Cafarnaum. E qual era a estrutura das bem-aventuranças? Ela tinha o objetivo de fazer uma síntese das leis morais que regem a humanidade, sendo ele um termo técnico para indicar uma forma literária mais objetiva de ministrar conhecimentos. E o Mahatma Gandhi disse que se o Evangelho do Cristo tivesse sido perdido e tivesse sobrado apenas as bem-aventuranças, nada daquilo que o Cristo trouxe estaria perdido, para se verificar as questões que são voltadas para as criaturas. Resignar não é gostar de sofrer, é aprender com o processo. E a questão da bem-aventurança, bem-aventurado é aquele que resiste, aquele que é paciente, aquele que suporta, aquele que vai à luta. Não é isso? Não é se acomodar diante do problema, é minimizá-lo se for possível ou eliminá-lo. Por isso que numa questão nós começamos com a questão da saúde. Se nós temos um problema, está para todos nós um desenvolvimento científico cada vez maior para que nós eliminemos o problema ou pelo menos possamos minimizá-lo. E aí, diante desse quadro, seja ele de saúde, seja ele, de repente, de uma situação de um desencarne de um familiar, da perda de um emprego, de uma situação financeira mais difícil, é aprender com aquilo que se está vivenciando, até mesmo nos instantes que nós nos encontramos felizes. Não é? Há um aprendizado nesse processo, porque ainda ele é um período relativo. Por isso que nós verificamos que num planeta de expiação e provas, que é esse que nós habitamos, não tem como escapar da dor, tem? Não tem como. Né? Seja ela de que natureza for, não tem como escapar. Porque para pessoas que são conscientes, ela funciona para um processo de aprendizado. Para o não consciente, ela funciona como alavanca. Mas não é para a pessoa sofrer, ela tem uma estrutura que é exatamente dessa maneira. Embora a gente possa sentir dor, por exemplo, e não sofrer, os termos, na maioria das vezes, eles são interpretados como sinônimo. Não é? Se dói, tem que sofrer. Não é uma realidade, porque tem muita gente que passa por situações de dor e não necessariamente se deixa dominar pelo sofrimento. É claro que se você tem a partida de um ente querido, nós devemos ter pessoas aqui cujos entes queridos partiram, significa dizer o seguinte: nós vamos nos emocionar, sentimos saudade, sim, é muito natural. Agora, perder a noção sobre o que é sentir saudades e desequilíbrio vai a uma distância enorme. É exatamente nesse particular. Não é? Mas quais são os tipos de dor, não é, que, de acordo com a doutrina espírita, nós, como seres humanos, estamos sujeitos? Existem várias classificações. Uma delas, a dor expiação. A dor expiação, essa dor se refere à consequência de uma ação passada que pode ser nesta existência mesmo, não é? O fato de ter ocorrido nesta existência. A expiação mostra que eu sou um sujeito teimoso, porque eu tenho conhecimento de causa e não vou fazer. Vou manter aquela estrutura do tipo, eu não vou dar esse gostinho para você. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Eu dou o troco na mesma moeda. Então eu tenho consciência sobre, mas eu não vou fazer. Você conhece alguém assim, não?
quando não nós mesmos, não é verdade? Né? Tipo assim, não, esse desaforo eu não vou levar para casa. O que é um problema. Mas, veja, não é que nós tenhamos que ser capachos, o espírita não é capacho de situações e pessoas, não é nada disso. Mas a gente precisa medir a reação. Nós precisamos trabalhar de maneira que nós não nos encaixemos nessa estrutura. Porque por prova nós vamos passar. Claro, a expiação é uma prova, mas uma prova não necessariamente é uma expiação. Por prova nós vamos passar, expiação não necessariamente, não é mandatório. Significa que ela só acontece porque nós temos consciência de e não vamos dentro da estrutura consciente trabalhar de forma contrária. Aí acontece a dor expiação. Mas, no entanto, também tem a dor evolução. Nesse caso, ocorre o contrário daquela que nós acabamos de verificar. Nós sofremos porque temos a aspiração da perfeição, a purificação da nossa alma. E aí cada um de nós sabe, não é, como é que a situação precisa ser administrada. Ela acontece como uma verdadeira alavancagem evolutiva. Mas tem outras. Por isso não é correto dizer que a reencarnação é uma punição. Ela é um motivo de evolução. A reencarnação funciona para nós como metodologia evolutiva. Nós não reencarnamos para pagar, nem reencarnamos para sofrer, apesar de você já ter ouvido alguma coisa dessa natureza. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento, que neste quesito, às vezes, a gente leva zero com louvor. Não é? A começar da estrutura, né, da estrutura da sociedade menor que se chama família. E aí a gente diz assim, mas que bom que eu vivo sozinho. Não vive. Né? Nós podemos não ter a relação parental, mas nós temos uma relação de confiança com algumas poucas pessoas, que se tornam elas a nossa família, não é fato? É uma sociedade mais próxima, que é onde nós exercitamos com essa sociedade vários aspectos, não é? A paciência, resignação, não é assim? Não é? O trabalho de procurar se relacionar bem, não é desse jeito que funciona? E às vezes nós chegamos na casa espírita e dizemos, como seria bom se o meu marido, a minha esposa, ou a sogra, ou o sogro, seja lá esse ou aquele, estivesse aqui na palestra, ou na aula, ou no tratamento espírita. Não é? Porque, na realidade, via de regra, quando a gente chega na casa espírita, principalmente nos primeiros momentos, todo mundo em casa está perturbado até prova em contrário, não é verdade? E nós, como somos melhores, olha que beleza, se a gente tem mais lucidez é porque nós somos missionários ou missionárias. Não é fato? E como missionário, missionária, não adianta ser missionário e missionária sem a missão. Que a gente já percebeu que missionário e missionária não é uma coisa muito simples, é? Nós vamos lembrar um dos casos do Chico, só para se ter uma ideia. Imagine a sua foto na capa da Times, dizendo que você é uma charlatã ou um charlatão. Foi o que aconteceu. Ele foi capa da revista Cruzeiro. Vocês não sabem o que é isso, né? Tem que ter a minha idade para saber o que é a revista Cruzeiro. Aí era uma revista com uma situação de distribuição razoável. E aí ele foi reclamar com Emmanuel. Ele disse, o senhor viu o que aconteceu? Ele disse, o que foi que aconteceu? Claro que o mentor sabia, né? Evidente. Mas assim, para tratar de uma maneira mais solidária, não é? O que foi que aconteceu? Eu fui parar na capa do Cruzeiro chamado de charlatão. Aí o Emmanuel disse assim, você devia se dar por muito feliz, porque você foi parar, Jesus foi parar na cruz, e você foi parar só na capa do Cruzeiro. Olha que beleza, né? É fantástico você ter um mentor desse tipo, não é verdade?
Você já está mal, ele deixa você melhor ainda, né? Mas um pouco mais para baixo. Mas o fato é que esta é uma realidade quando a gente está diante da reencarnação, não é verdade? A reencarnação funciona exatamente para ajustar as coisas, nos ajustar diante da vida e nos ajustar nos processos de relacionamento. Por isso que a gente não reencarna na casa do vizinho. Porque a casa do vizinho sempre, a grama dele é mais verde e a galinha dele é mais gorda. Eu verifiquei que a minha família, na realidade, quando eu sinto que a minha família é a família do vizinho. Não é, porque não tem erro reencarnatório. Não existem erros em reencarnação. Até porque o processo é magnético. Semelhante atrai semelhante. Nós reencarnamos com as pessoas que signifiquem algo para nosso crescimento, como nós significamos para elas. Então não existe erro na reencarnação. Mas eu sinto que aquela família é a minha família. Vai lá comer 1 quilo de sal com ela para você ver como é que funciona o processo. Não é porque o sal, nós sabemos, precisamos reduzir a cada dia, porque ele é hipertensivo, então demora para consumir 1 quilo de sal, que é uma coisa impressionante. É aí que está a questão do relacionar-se. É esse processo. Por isso que reencarnação para nós é uma bênção. E ainda tem pessoas que dizem assim, eu não pedi para nascer. Não pediu, implorou. Implorou para nascer. Por quê? Porque é aqui que a coisa vai para o processo prático. Não é? Porque ficar no mundo da teoria não é uma realidade. A gente vem na casa espírita, você já percebeu como é que a gente fica? Primeiro que o olhar fica meio assim, um olhar de peixe morto, que a gente fica assim, né? Meio, olá, meu irmão, minha irmã, como vai? Quanto tempo? Nossa, que bom te ver. Olha, eu estava com saudades, mas você me viu ontem, mas já estava com saudades de você. É a sua vibração. Você tem uma vibração tão superior, e tem gente que me elogia aqui na frente. Aí o fato é, você tem uma vibração tão superior, não é verdade? Aqui é a teoria. Sai daqui. Pega o carro e leva a primeira fechada antes de chegar em casa. Para ver se espiritismo continua na cabeça ou no dedão do pé. Não é? Se o passe está aqui ou escorre pelo dedão do pé. Está lá nos Missionários da Luz, André Luiz acompanhando uma senhora, com licença, uma senhora que havia acabado de sair do centro espírita com um casal de filhos. É clássico. E aí elas saem, depois da fluidoterapia, porque como a transferência energética do médium para o assistido ou assistida, e também a transferência energética através do médium, que é um médium fluidoterápico, né, ou passista, as energias dos espíritos através dele, então ele faz um papel de intermediário, porque ele doa do magnetismo pessoal dele e intermedia o magnetismo espiritual, ou energia espiritual, como você preferir. Tanto é que se há uma necessidade de nós nos concentrarmos na aplicação. Tanto é que muitas pessoas aqui podem descrever que na hora que termina a aplicação, quando você levanta, às vezes dá uma sensação assim de estar, não é, um tanto quanto meio zonzo, né? Assim, um pouco, né? bem de leve. Porque, claro, há esse produto, ele é material. E nós absorvemos através dos centros de força. Por isso que as casas espíritas oferecem, né, cursos para que nós possamos nos conhecer cada vez mais aprofundadamente e de forma técnica, inclusive. Nós assimilamos esse material e, efetivamente, ele atua na nossa aura, que é o campo energético nosso. E na hora que nós sairmos daqui, depois da aplicação do passe, se acabar a luz, você vai fazer o maior sucesso no meio da rua, porque você vai estar iluminado, que é como exatamente os espíritos nos veem.
Aí sai a senhora junto com o casal de filhos. E aí estão caminhando na rua, que bom que você já não precisa caminhar na rua, você vai entrar no carro e eles ficam te esperando lá dentro, não é verdade? Aí, para não meter em ninguém. Aí o fato é que eles tinham os desocupados na esquina, eles estão vindo, os desocupados se aproximam, não precisa ficar preocupado com essa história do carro, tá bom? Porque às vezes eles esperam em casa e atendem como pai, mãe, irmão, esposa, marido, filho, ou então amanhã chefe, funcionário e coisas do gênero. O fato é que eles se achegam e começam a, claro, trabalhar contrariamente, e a senhora começa a dizer, mas realmente a situação é muito complicada, a gente, sabe, se entende o evangelho, etc., mas é muito difícil a sua aplicação, né? Exige demais, não é verdade? Exige demais se reformar, etc., não é? Fazer uma transformação íntima. E aí André Luiz vai descrevendo que aquela luminosidade vai se apagando, porque vai se esvaindo pelas questões do padrão mental que atua contrariamente a essa sutileza. Aí eles vão em cima do rapaz, e o rapaz diz assim, por exemplo, eu luto contra a minha questão desequilibrada na sexualidade, etc. E começa a dar lá suas desculpas, e também a luminosidade vai desaparecendo. Aí eles vão para cima da menina, e a menina diz, não, mas nós precisamos insistir. Há necessidade de se trabalhar, há necessidade de se resignar diante das nossas fraquezas, porque é uma questão pura e simples de nos conhecer. Nós somos criaturas que não somos criaturas completas, nós não somos criaturas imperfeitas, porque Deus é perfeito, Deus não cria imperfeição. Nós somos criaturas incompletas, nós estamos nos completando à medida do processo, inclui-se reencarnação, inclui-se o período na dimensão espiritual, etc., nós vamos nos completando. Porque não é possível, um ser perfeito não pode criar nada imperfeito. Então veja a beleza do que nós somos. E quando ela faz isso, não só a energia era mantida, como ela ampliava e afastava as entidades. Veja que é uma questão de um trabalho de nós e nós mesmos. Então o processo de estar se fortalecendo, ou seja, de ter paciência, de se resignar, de suportar, é uma situação de exercício de nós e nós mesmos. O que é uma beleza, porque a gente não depende de ninguém. Nós somos criaturas autônomas, não somos criaturas heteronômicas que são comandadas por alguém, por algo, por situações. Nós somos autônomos, nós temos livre-arbítrio. Por isso que a nossa evolução diz respeito ao nosso desejo de mudar, com o processo que a reencarnação nos auxilia como uma metodologia evolutiva. Não é sensacional? Pelo menos para mim é. Então, se já a boca fala mais perto do meu próprio ouvido. Então, beleza, fico encantado com aquilo que eu falo para mim mesmo. Eu só não consigo fazer, mas o fato é que é uma realidade. Não seria tão bom, né? Porque às vezes a gente vê o expositor ou a expositora, né? O orador, oradora espírita, e dá uma sensação de que esses caras parecem que fazem, não é? Você que não sabe como é que é a vida. Não é verdade? Você que não sabe como é que... Claro! Porque tem que ter teste, senão a gente não vai. Não é verdade? E tem mais, viu? Tem essa aqui também, que é dor auxílio. Esta dor é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes a gente precisa ficar num leito, não é a gente, né? Mas a pessoa precisa ficar num leito anos e anos meditando na situação. Porque aquilo que a gente... Não é a gente. Aquilo que a criatura escapou. Porque não existem leis que não tenham brechas. Não é verdade? Não dá para cobrir todos os aspectos. Aquilo que eu escapei na existência anterior, suponhamos, eu não vou escapar de mim mesmo. Aquilo que eu precisava passar, mas eu escapei, eu vou, de uma maneira ou de outra, experimentar a reclusão necessária. Não é?
Seja porque há um equívoco e eu sou confundido e levado a uma situação de reclusão efetiva, ou eu fico recluso no corpo. Eu não escapo de mim mesmo. Eu posso escapar das pessoas, eu posso escapar da lei, etc., mas de mim mesmo, da minha consciência, eu não escapo. Por isso que essa é uma dor auxílio, que de repente precisa bloquear a situação, porque é aquela situação de que Humberto de Campos traz bem isso no Cartas e Crônicas, também pela psicografia do Chico, que ele diz que uma entidade que era boa, sim, mas ainda uma bondade em construção, ela vai num hospital e vê que tem 3 pessoas, né? Tinham 3 enfermos, e ela fica muito tocada pelos 3 enfermos e começa a trabalhar assiduamente para a recuperação da saúde dessas 3 pessoas. E aí, quando vem o mentor responsável por aquela ala, quando chega lá, esses 3 tinham recebido alta. E ele pergunta para o espírito: onde é que estão os 3 pacientes daqui? Diz: eu trabalhei tão assiduamente que eles conseguiram se recuperar a saúde. Diz: não, era para eles terem ficado aqui. Diz: mas como assim? Diz: não, eu vou levar você agora na casa de cada um. O primeiro agredia a esposa e os filhos. O segundo tinha voltado aos esquemas ilegais que praticava. O terceiro também estava envolvido em situações complicadas. Na realidade, o processo era exatamente para proteger eles deles mesmos. Veja que situação, como a vida funciona em relação às questões do nosso dia a dia de uma forma muito sutil, nos estimulando a mudanças, de uma maneira onde nós não precisamos passar por processos dolorosos, à medida que nós prestemos atenção em nós mesmos. Significa dizer o seguinte: todos nós somos auxiliadas em tempo integral. Sabe qual é o grande problema? A gente não presta atenção. Porque, na realidade, nós temos aqui no centro do nosso cérebro, se você enfiar esse dedo aqui e este outro, na hora que eles se encontrarem lá, você encontra a glândula pineal. Você vai desencarnar antes de você encontrar ela, mas tudo bem. Você encontra a glândula pineal, que é uma antena emissora e receptora entre todas as estruturas que a ciência vem descobrindo, ainda muita coisa que não se sabe. É uma antena emissora e receptora em tempo integral, ou seja, diuturnamente. Funciona com eu desperto ou no processo do descanso, ela está funcionando, significando dizer que, por isso que Kardec diz, todos nós somos mais ou menos médiuns. Os mais é porque são mais objetivos, né? As faculdades mais objetivas. Os menos não deixam de ser, mas não têm o compromisso para consigo mesmos de trabalharem de uma forma tão objetiva com a mediunidade. É só isso, significando dizer que nós estamos conectadas em tempo integral, de acordo com os nossos interesses e os nossos desejos. E os nossos mentores nos mandam de forma inspirativa, além da intuição, que vem de dentro de experiências que nós temos, não só nesta existência como em outras, que brotam em relação a nós, ainda vêm os mentores, mentoras, que, claro, criaturas que nos amam, que nos inspiram de forma sutil. Eles não mandam fazer, eles dão sugestões. Só precisa prestar atenção. Querem ver? Quem é que nunca ouviu aqui? Não se envolva. Ninguém levantou a mão. Não, você já ouviu, né? Quem é que nunca ouviu? Não se envolva. Você fez o quê? Se envolveu. E deu o quê? Não chega tanto. Mas vamos em frente em outra dor aqui. Outra situação, dívidas do passado, voltando para dentro de nós. Isso é continuidade disso que a gente está falando. E mesmo que saibamos da advertência do esquecimento do passado, que é outra bênção, temos sempre a intuição do que fomos e por que estamos nessa situação. Nós temos tendências.
Né? E a pergunta de Kardec: é possível saber o que fomos em outras existências? Sim, é possível. Como? Analise as suas tendências. Não é fato? É aquilo. Eu não preciso saber o que eu fui, mas o que eu fiz com aquilo que eu fui. Faz sentido? É o que eu fiz e que criou tendências e que está aqui. Então, é prestar atenção em nós mesmos e prestar atenção nessas ligações, nessas sugestões, nessas inspirações que querem só um resultado, o nosso bem, a nossa felicidade, só. Que é esse o objetivo, nós evoluirmos, diminuindo o máximo as relações das experiências mais difíceis. É por isso que a resignação é exatamente a questão da dívida, por isso, em relação às questões de quando nós estamos diante da dificuldade, resignar-se é a mesma coisa que nós estivéssemos diante de um credor que nós devemos 1.000, mas como somos criaturas resignadas, ou estamos tentando nos resignar, aprender com o processo, tendo paciência diante do problema, procurando resolvê-lo, a situação fica exatamente, nós devemos 1.000, mas vamos pagar só 10. Essa é a questão da resignação da criatura nela mesma diante da dificuldade. É o devedor com um volume grande, mas que é feita uma renegociação onde se paga o mínimo em relação à situação. Foi por isso que Jesus disse que o jugo dele era suave e o fardo é leve. Jugo, se a gente verificar, também tem como sinônimo canga, que é essa peça aqui que coloca os dois, emparelha os dois bois, né, para que os dois andem juntos. Jesus é exatamente essa condição para nós. Ele não resolve o problema nosso. Ele anda junto. Jesus não soluciona o abacaxi que a gente arrumou. Ele anda junto, ele ajuda a descascar. Porque quem arrumou fomos nós. Então, quando ele ajuda a descascar, significa o quê? Quando nós dividimos, a carga fica mais leve. Não é assim? Por isso que divida com Jesus. Ah, mas como é que você acha que Jesus vai me dar a importância? Claro que vai. É evidente que sim. É um espírito crístico. É uma mente 100% consciente. É uma mente que abrange todo o planeta e todas as suas dimensões. Ah, mas eu posso falar com ele? Deve. Nós é que enclausuramos Jesus numa figura religiosa distante. Essa distância não existe por um espírito crístico. Ao fazer uma prece, nós nos conectamos. Ah, mas tem intermediação? Que tenha! Não é verdade? Que tenha! Qual o problema? A ligação é possível com ele. Não foi ele mesmo que disse que quando uma pessoa, uma ou duas mais pessoas, isso não precisa ser 2 pessoas, se reunissem em seu nome, ele ali estaria? Por quê? Porque é uma ligação de natureza mental. Nós vivemos na mente do Cristo. Ele não vai dizer eu e o Pai somos um, ele não perde individualidade, mas ele diz que ele está na mente cósmica. Um ser que está na mente cósmica como um espírito crístico, nós não estamos conectadas com ele. Então a gente pode pedir para ele para dividir conosco. Porque a situação, por mais que nós estejamos bem no momento no planeta, sempre tem alguma coisa que, não é? Nos incomoda, que por vezes dói, machuca, etc. É processo de incompreensão, é uma situação não resolvida, é o problema do relacionamento, etc. Peça para ele, divida com ele. Diz, Senhor, me ajuda nessa situação. Ah, mas você não sabe o marido que eu tenho. É por isso mesmo que você tem que pedir para Jesus, porque é só Jesus na causa, não é verdade? Então, às vezes, é só Jesus na causa. Mas é uma realidade. Você não tem um problema? Divide com ele. Ele não vai resolver para nós sozinho. Divide. E aí o peso fica mais leve. E a gente muda a nossa visão em relação à questão futura.
Por que nos preocupamos com a vida futura? Porque nós somos espíritos. Outro detalhe, por que deixar para o dia seguinte o que a gente pode desfrutar hoje? Ninguém disse que não pode desfrutar. Só que tem que ser comedido com medida. Tem que ser alguma coisa que, não é? Seja saudável e não exagerado. Não é? Por que o Evangelho, então, nos diz que felicidade não é desse mundo? Quem disse que não é? O grande problema é quando eu atrelo a minha felicidade a situações, posições e pessoas. Se a pessoa, ela de repente pode mudar o seu posicionamento em relação à minha. Não é verdade? Eu tenho um namorado, namorada, marido, esposa, seja lá quem for, de repente diz assim, olha, você merece coisa melhor. Né? Essa é a melhor desculpa que se tem. Né? Você merece. Mas você pode dizer, mas eu prefiro você, seu traste, assim mesmo. Né? Pode ser você mesmo, mas é a melhor desculpa que se tem. Não, você merece coisa melhor. Não, mas eu fico com você mesmo, não tem problema. Né? Ou a situação de que, eu vou embora. Não, não vá, fica mais. Não, eu vou embora. Não, não vai. Principalmente as nossas amigas, que elas têm uma estrutura em relação à questão de preservação de família que é instintivo, que é maravilhoso. Então não vai, não. Então vá, miserável! Na próxima reencarnação eu volto como sua sogra. Você vai ver como vai ser bom essa situação. Né? Ponto. Mas vá resolvendo. A felicidade não é desse mundo quando a gente amarra nas coisas, amarra em posições, amarra em pessoas. Aí não é. Porque as pessoas mudam, as posições também podem mudar. Não é? A situação pode ser alterada, mas quando nós temos uma outra visão em relação à questão de salvação da nossa própria alma, que algumas religiões dizem o seguinte, que o problema para a maioria delas são que são necessárias obras, outras dizem assim, basta que você tenha fé. A doutrina espírita nos ensina que a morte não altera o nosso estado moral, nós mudamos apenas de plano. E não é porque a gente tem fé ou porque a gente acredita em Deus que a gente vai ser salvo. Essa salvação é uma questão de ter consciência sobre si mesmo, sobre si mesma. É nesse sentido. Não é? Para sermos salvos, ou seja, temos a luz, a consciência sobre nós mesmos, a gente precisa nos libertar do erro, do pecado. A palavra latina pecado é errar o alvo. Somente assim a gente pode se libertar do mundo de provas. Está na nossa mão. Né? E está na nossa mão quando a gente tem uma visão espiritual do problema. É a mesma coisa, e é Kardec na Gênese que diz o seguinte, quando nós olhamos os nossos problemas de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade e o seu valor relativo, não é verdade? Olha as coisas de um outro ponto. Sabe uma boa pergunta? Como é que vai estar isto aqui daqui 10 anos? Qual a importância que isto tem daqui 10 anos? Não é? Qual a importância que tem daqui 20 anos? Pode ser que a gente tenha desencarnado. Eu, por exemplo, tenho mais passado do que futuro. Você tem que ser consciente. 68 para 69, só tenho mais passado do que futuro. Se eu chegar aos 100, não é? Se eu chegar aos 100 e você me perguntar qual é o segredo, eu vou dizer, eu não morri. Né? Olha que beleza. Se eu chegar aos 100, não é verdade? Mas é um fato. Olha as coisas com outro ângulo. Senão a gente fica remoendo. Já viu parece aquela figura que fica remoendo, aí a figura vai ficando assim, remoendo, e fica remoendo, aí ela vai contaminando os outros, né? Porque a energia vai contaminando as pessoas, porque ela remoe aquilo, né? E parece que vai até reduzindo de tamanho, não é assim? Quando você tem que expandir, você tem que, não é? Jesus disse, sois luzes. Mas eu vi ele me apagar. Expande o que é seu. Não é real? Expande a sua natureza. Faz você ser elemento de felicidade para os outros. Olha a vida de um ângulo diferente. Mas é difícil. E quem disse que é fácil? A lição só é aplicada para aluno e aluna que tem capacidade.
Se a gente não tivesse capacidade, já estava desencarnado há muito tempo, se não tivesse capacidade de estar aqui para o momento. Por isso que há uma necessidade da gente ver do ponto de vista diferente. Essa observação equivale a subir numa montanha e olhar a coisa de cima. Claro, não é fugir da realidade. A doutrina não nos convida à fuga da realidade. Ela nos convida a enfrentarmos, mas de um ponto de vista onde nós não percamos o nosso equilíbrio. Lembra do processo da saudade? Sentir saudades é normal, desequilibrar-se é enfermidade. São coisas diferentes. E se o ponto é difícil de resolver, procure ajuda, não é? Procure especialistas na área da medicina junto com assistência espiritual. Uma coisa não prescinde da outra. A assistência espiritual nos trabalha a questão dos princípios em nós, como espíritos que somos, atua no nosso perispírito, e o tratamento que, se nós precisarmos de especialistas, vai atuar naquilo que já foi, de repente, implementado no corpo. Porque depende da situação, já foi para o corpo. Se eu corto a minha mão, faço um talho, não adianta eu ficar orando, se precisar ir ao pronto atendimento e de repente fazer sutura, tomar analgésico e coisa do gênero. Claro, a oração vai auxiliar para que a cicatrização se acelere em mim mesmo. Mas eu preciso do procedimento que eu já implantei no corpo. Então são situações muito claras, muito óbvias, para que a gente trabalhe na nossa situação. Conclusão disso tudo, lembremos da prece, em que nós peçamos a Deus serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Fazer prece é o veículo maior de ligação criatura-criador. É o maior poder que a criatura tem em relação à transformação de si mesmo. Diz Emmanuel que quando nós fazemos prece, é a mesma coisa que acender a luz num quarto desarranjado, desarrumado. A prece não arruma o quarto, mas nos mostra aquilo que a gente tem que fazer. E tem mais, ele diz. Quando nós fazemos prece, nós achamos que nós mudamos a situação. Mas, na realidade, somos nós que mudamos o nosso ponto de vista a respeito da situação. Procure, então, na prece. Procure a prece como porque ela nos auxilia a ver de um outro ponto de vista. E esta ligação criatura-criador é a que nos reforça. Ela nos reforça, ela nos dá ânimo e, acima de tudo, ela nos traz a paz. E por falar em paz, muita paz a todos.